A exploração no século XX do mundo subatômico veio revelar a natureza intrinsecamente dinâmica da matéria. Veio mostrar que os constituintes dos átomos, as partículas subatômicas, são padrões dinâmicos que não podem existir como entidades isoladas, mas sim como partes integrantes de uma estrutura de interações inseparáveis. Estas interações envolvem um incessante fluir de energia que se manifesta na transmutação de partículas. Um teatro dinâmico no qual se criam e destroem partículas sem fim, numa contínua variação de padrões de energia. A interação das partículas dá origem a estruturas estáveis, que, por sua vez, dão origem ao mundo material, que, novamente, não permanece estático, oscilando em movimentos rítmicos. Todo o universo está empenhado numa atividade e movimento incessantes, numa dança cósmica de energia. Esta dança envolve uma enorme variedade de padrões, mas, surpreendentemente, estes podem classificar-se de acordo com um pequeno número de categorias. O estudo das partículas subatômicas e das interações vem revelar uma grande ordem. Todos os átomos e, consequentemente, todas as formas de matéria do mundo são compostos de apenas 3 tipos de partículas com massa: o próton, o nêutron e o elétron. Existe ainda uma 4ª partícula, o fóton, que não tem massa e representa a unidade básica de radiação eletromagnética. O próton, o elétron e o fóton são partículas estáveis, isto é, podem existir para sempre, a não ser que se envolvam em algum processo de colisão, onde possam ser desintegrados. O nêutron, por outro lado, pode desintegrar-se espontaneamente. Esta desintegração toma o nome de decaimento beta e é um processo elementar de um determinado tipo de radioatividade. Este decaimento provoca a transformação de um nêutron num próton, acompanhada da criação de um elétron e de um novo tipo de partícula, também sem massa, o neutrino. Esta partícula, tal como o próton e o nêutron, é estável. É usualmente designada pela letra grega nu, e simbolicamente o decaimento beta pode ser representado da seguinte forma: N é igual a P mais E mais nu. A transformação de nêutrons em prótons nos átomos de uma substância radioativa origina profundas alterações. Os elétrons criados no processo são emitidos sob a forma de radiação, bastante enérgica, que tem um largo espectro de utilização em biologia, medicina e indústria. Os neutrinos, por outro lado, apesar de emitidos em igual quantidade, são muito difíceis de detectar, devido ao fato de não possuírem nem massa nem carga elétrica. Como já foi referido anteriormente, existe uma antipartícula para cada partícula, com a mesma massa, mas com a carga elétrica de sinal contrário. O fóton é a sua própria antipartícula. A antipartícula do elétron é designada por positron. Existem ainda o antipróton, antinêutron e o antineutrino. A partícula sem massa que é criada no decaimento beta não é de fato o neutrino, mas sim o antineutrino, representado por nu. E assim, o processo será corretamente descrito por nêutron é igual a próton mais elétron mais nu. As partículas mencionadas até agora são apenas uma pequena fração das que hoje se conhecem. Todas as outras são instáveis e decaem após um pequeno intervalo de tempo noutras partículas, algumas das quais
decaem novamente até que apenas reste uma combinação de elementos estáveis. O estudo das partículas instáveis é muito dispendioso, porque, para cada experiência que se realize, é necessário criá-las novamente num processo de colisão, o que vai exigir a utilização de enormes aceleradores de partículas, câmaras de bolhas e outros tipos de equipamento extremamente sofisticado. A maioria das partículas instáveis tem tempo de vida muito curto, quando comparado com a escala de tempo da vida humana, menos da milionésima parte de um milionésimo de segundo. No entanto, o tempo de vida destas partículas deve ser relacionado com seu tamanho, que é também muito pequeno. Quando se tem em consideração estes dois aspectos, pode ver-se que muitas delas existem por longos períodos de tempo, e que o tempo atrás referido é de fato enorme no mundo das partículas. Uma distância de algumas vezes a altura humana, por exemplo, pode ser percorrida num segundo apenas. Para uma partícula, o intervalo de tempo equivalente será o tempo que ela necessitará para percorrer uma distância semelhante à sua dimensão, uma unidade que se poderá designar por segundo de partícula. Para atravessar um núcleo atômico de tamanho médio, uma partícula necessita de cerca de 10 destes segundos de partícula. Se deslocar com uma velocidade próxima da velocidade da luz, como acontece nas colisões. De entre o grande número de partículas instáveis, existem cerca de 2 dúzias que conseguem atravessar pelo menos alguns átomos antes de decaírem. Esta distância é cerca de 100.000 vezes a dimensão destas partículas e corresponde a um tempo de algumas centenas de horas de partículas. Estas partículas encontram-se tabeladas na página seguinte, em conjunto com as partículas estáveis já referidas. A maioria das partículas instáveis nessa tabela serão capazes de percorrer 1 ou mesmo alguns centímetros antes de decaírem, e aquelas que existem por mais tempo, cerca de 1 milionésimo de segundo, podem deslocar-se algumas centenas de metros, um comprimento enorme se comparado com o seu tamanho. Todas as outras partículas conhecidas atualmente pertencem a uma categoria que se costuma designar por ressonâncias, que serão discutidas detalhadamente no capítulo seguinte. Existem por períodos de tempo consideravelmente mais curtos, decaindo após alguns segundos de partícula, e por isso são incapazes de se deslocar em pouco mais que algumas vezes o seu tamanho. Isto significa que não é possível observá-las numa câmara de bolhas. A sua existência apenas pode ser indiretamente apercebida. Os rastros, que podem ser observados numa câmara de bolhas, apenas podem ser produzidos pelas partículas que se encontram na tabela abaixo. Todas estas partículas são passíveis de serem aniquiladas ou criadas em processos de colisão, podendo existir como partículas intermédias e contribuir para a interação entre outras partículas. Toda esta panóplia poderia originar um vasto número de interações, mas infelizmente, embora não saibamos por quê, todas essas interações parecem pertencer apenas a 4 categorias de forças: interação forte, interação eletromagnética, interação fraca e interação gravitacional. De entre estas, as interações eletromagnética e gravitacional são as mais familiares, pois que as sentimos no nosso dia a dia. A interação gravitacional existe entre todas as partículas, mas a este nível,
O seu efeito é tão fraco que se torna impossível detectá-lo experimentalmente. No entanto, no mundo macroscópico, a enorme quantidade de partículas que constituem os grandes corpos combinam as suas interações gravitacionais para produzirem a força da gravidade, que é a força dominante no universo como um todo. As interações eletromagnéticas surgem entre todas as partículas carregadas eletricamente. São responsáveis pelos processos químicos e pela formação de todas as estruturas atômicas e moleculares. A interação forte mantém juntos os prótons e os nêutrons no núcleo atômico. É o que se costuma designar por força nuclear, de longe a mais forte existente na natureza. Os elétrons, por exemplo, estão ligados ao núcleo atômico por forças eletromagnéticas, com energias da ordem das dezenas de elétron-volt, eV. Enquanto que a força nuclear mantém os prótons e os nêutrons, juntos com energias da ordem das dezenas de milhões de elétron-volt. Os nucleões são as únicas partículas que sofrem a atuação da interação forte. De fato, a esmagadora maioria interactua desta forma. De todas as partículas conhecidas atualmente, apenas 5, e as suas antipartículas, não participam das interações fortes. São elas o fóton e os 4 leptons, situados no topo da tabela. Assim, todas as partículas se ajustam a 2 grandes grupos, leptons e hadrons, ou partículas com interação forte. Os hadrons dividem-se ainda em mesões e barriões, que diferem num certo número de pormenores, sendo um deles o fato de todos os barriões terem antipartículas distintas, enquanto que os mesões podem ser as suas próprias antipartículas. Os leptons estão relacionados com o 4º tipo de interação, a interação fraca. Esta é tão fraca e com um alcance tão curto que não serve para manter coisa alguma unida, enquanto que as outras 3 dão origem a forças de ligação. A interação forte, mantendo o conjunto do núcleo atômico, a interação eletromagnética, ligando átomos e moléculas, e a interação gravitacional, ligando planetas, estrelas e galáxias. A interação fraca manifesta-se apenas em alguns tipos de colisões de partículas em alguns decaimentos, como o decaimento beta mencionado anteriormente. Todas as interações entre hadrons são mediadas pela troca de outros hadrons. É esta troca de partículas tão pesadas que causa o curto alcance da interação forte. Este alcance nunca ultrapassa umas quantas vezes a dimensão de uma partícula, e por esse motivo, a sua sobreposição nunca dá origem a uma força macroscópica. Assim, as interações fortes não se fazem sentir ao nível do mundo do nosso dia a dia. As interações eletromagnéticas, por outro lado, são mediadas pela troca de partículas sem massa, os fótons, e assim o seu alcance é indefinidamente longo, sendo este o motivo pelo qual é possível observar os seus efeitos no nosso cotidiano. As interações gravitacionais julga-se ser também mediadas por partículas sem massa, a que se deu o nome de gravitões, mas estes não foram ainda observados experimentalmente, não havendo então nenhuma razão particular para duvidar da sua existência. As interações fracas têm então um alcance extremamente curto, muito mais curto que o das interações fortes, e pensa-se que se fazem sentir pela troca de partículas muito pesadas.
estas partículas hipotéticas, que se supõe existirem em 3 tipos designados por W+, W- e Z, crescer, terem um papel em tudo semelhante ao dos fotões nas interações eletromagnéticas, exceto no que concerne às suas massas. De fato, esta analogia constitui a base para todo um novo tipo de teorias quânticas de campo, o que vem permitir a construção de uma teoria unificadora entre interações eletromagnéticas e fracas. Em muitos dos processos da física de altas energias, a interação forte eletromagnética e fraca combinam-se para produzirem uma intrincada sequência de acontecimentos. As partículas que colidem inicialmente são, com frequência, destruídas, e criam-se outras que vão provocar mais colisões ao decair, por vezes, como alguns estágios intermédios, em partículas estáveis que assim permanecem. A figura mostra uma fotografia de uma câmara de bolhas de uma tal sequência de criação e destruição. Vem ilustrar de forma impressionante a mutabilidade da matéria ao nível das partículas, mostrando uma cascata de energia onde vários padrões ou partículas se formam e dissolvem. Nestas sequências, a criação de matéria é particularmente evidente quando 2 fotões sem massa, mas com elevada energia, explodem subitamente num par de partículas, um elétron e um positron, que se afastam em curvas divergentes. Eis um belo exemplo de um processo que envolve a criação de 2 desses pares. Quanto maior for a energia inicial nesses processos, maior será o número de partículas criadas. Todas estas colisões até agora descritas são produzidas artificialmente em laboratório, com o auxílio de enormes máquinas, nas quais as partículas são aceleradas até as energias pretendidas. Na maioria dos fenômenos naturais que ocorrem aqui na Terra, as energias envolvidas não são suficientes para a criação de partículas pesadas. No espaço exterior, a situação já é totalmente diferente. No centro das estrelas, onde ocorrem processos semelhantes aos criados nos aceleradores de laboratório, surgem natural e constantemente enormes quantidades de partículas subatômicas. Em algumas estrelas, estes processos dão origem à radiação eletromagnética bastante intensa. Sob a forma de ondas de rádio, ondas luminosas ou raio-x, que é a principal fonte de informação para o astrônomo acerca do universo. O espaço interestelar, bem como o espaço entre galáxias, está repleto de radiação eletromagnética de várias frequências, isto é, com fotões de várias energias. Estas não são, no entanto, as únicas partículas que se deslocam através do cosmos. A radiação cósmica não contém apenas fotões, mas também partículas com massa de todos os tipos, cuja origem é ainda um mistério. A maioria, os prótons, podem possuir energias extremamente elevadas, muito maiores do que aquelas possíveis em qualquer acelerador de partículas. Quando estes raios cósmicos altamente energéticos atingem a atmosfera terrestre, vão colidir com os núcleos das moléculas de ar e assim produzir uma grande variedade de partículas secundárias, as quais decaem ou vão provocar mais colisões, criando assim mais partículas que decaem ou chocam novamente, e assim sucessivamente, até que as últimas atingem a superfície terrestre. Desta forma, um simples próton que penetre na atmosfera terrestre pode dar origem a uma enorme cascata de acontecimentos, na qual a sua energia cinética inicial é transformada numa chuva de várias partículas, sendo gradualmente absorvido ao sofrer as múltiplas colisões subsequentes.
Os mesmos fenômenos que podem ser observados nas colisões experimentais da física de altas energias ocorrem naturalmente, mas de uma forma mais intensa. Na atmosfera terrestre, a todo momento, um fluir constante de energia que percorre uma grande variedade de padrões numa dança ritmada de criação e destruição. Os processos de criação e destruição que ocorrem no mundo das partículas não são apenas aqueles que podem ser observados numa câmara de bolhas. Existem também processos semelhantes em que as partículas intervenientes, resultantes de interações com outras partículas, não existem por um intervalo de tempo suficiente para permitir a sua observação. Tomemos como exemplo a criação de dois piões na colisão de um próton com um antipróton. O diagrama de espaço-tempo de uma tal situação poderia ser representado pela figura abaixo. Não esquecer que o sentido do tempo é de baixo para cima. Podem ver-se as linhas de mundo do próton, P, e antipróton, P-, a colidirem num determinado ponto do espaço e de tempo, aniquilando-se mutuamente e dando origem a dois piões, π+ e π-. Este diagrama não mostra, no entanto, a totalidade dos acontecimentos. A interação entre o próton e o antipróton pode ser representada como se mostra na figura seguinte, através da troca de um nêutron intermédio. De uma forma semelhante, também o processo apresentado na fotografia da página seguinte, onde 4 piões são criados numa colisão próton-antipróton, pode ser ilustrado de uma forma mais complicada que envolve a criação e destruição de 3 partículas intermédias, 2 nêutrons e um próton. Estes exemplos vêm ilustrar o fato de que as fotografias obtidas numa câmara de bolhas não mostram a totalidade das interações que existem em determinado processo. Estas, na realidade, envolvem um conjunto muito mais complexo de troca de partículas. A situação torna-se, de fato, infinitamente mais complicada ao recordarmos que cada partícula envolvida emite e absorve partículas intermediárias constantemente. Um próton, por exemplo, emite e absorve com uma certa frequência um pião neutro. Noutras alturas, poderá emitir um π+ e transmutar-se num nêutron, que após um curto intervalo de tempo, irá absorver o π+ emitido e voltar a seu estado de próton. Nos diagramas de Feynman, as linhas correspondentes aos prótons, nestes casos, terão de ser substituídas pelos processos demonstrados na página seguinte. Nestes processos intermédios, a partícula inicial pode desaparecer por completo durante um intervalo de tempo muito curto, tal como no diagrama. Um outro exemplo é o caso de um pião negativo que dá origem a um nêutron e um antipróton, que se vão aniquilar mutuamente e recriar o pião original. É necessário ter sempre presente o fato de todos esses processos seguirem as leis da teoria quântica, representando assim tendências ou probabilidades de ocorrência, e não uma realidade concreta. Todo próton tem a possibilidade, isto é, uma determinada probabilidade de ser um próton mais um π elevado a zero, ou um nêutron mais um π positivo, ou ainda outro tipo de combinação. Os exemplos mostrados anteriormente são exemplos bastante simples da ocorrência de partículas intermédias, criando assim toda uma cadeia de interações virtuais. Kennedy Ford, no seu livro O Mundo das Partículas Elementais, construiu um exemplo complicado de um tal tipo de estrutura envolvendo a criação e destruição de 11 partículas virtuais. O seu comentário. O diagrama ilustra uma tal sequência de acontecimentos com um aspecto horrível, mas bastante real.
mas ocasionalmente todos os prótons entram nesta dança de criação e destruição. Ford não foi o primeiro físico a utilizar frases como dança de criação e destruição, ou dança energética. A noção de ritmo surge naturalmente quando se tenta imaginar o fluir de energia que se forma nos padrões constituintes do mundo das partículas. A física moderna veio mostrar-nos que movimento e ritmo são propriedades essenciais da matéria, que toda matéria, quer na Terra, quer no espaço exterior, está envolvida numa dança cósmica contínua.